Obrigada, Excelência. Dando continuidade, eu vi que o tempo foi restituído, mas eu irei fazer o possível para me antecipar e finalizar, tendo em vista que eu creio que a pauta ela é extensa e também o ponto principal desse habeas corpus eu consigo mencionar de uma maneira mais clara, curta e bem objetiva, para que eu possa destacar a Vossas Excelências os aspectos que realmente são essenciais para o desate, então, deste habeas corpus. O habeas corpus trata-se de um excesso de prazo em decorrência de uma prisão que aconteceu no ano de 2023, com mandado de prisão cumprido em agosto do ano de 2023. Denúncia oferecida em março do ano de 2023, consequentemente recebida em 3 de outubro do ano aqui mencionado, pelo colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa. Em 30 de outubro de 2023, esta impetrante apresentou exceção de litispendência àquele juiz ou àquele colegiado, para que pudesse, então, analisar a relação dos fatos desta ação com outro que estava em tramitação também na referida vara. Consequentemente, apenas quase 7 meses, na data especificamente de 28 de junho do corrente ano, do ano de 2024, por determinação do excelentíssimo senhor desembargador, relator deste habeas corpus, foi então apreciado a exceção de litispendência, que reconheceu ali o pleito da defesa, sem nenhuma justificativa para tal fim, para tal análise, onde se demorou quase 7 meses para se analisar esse pedido de exceção de litispendência. Dando continuidade, assim a defesa da paciente, visando celeridade ao feito, imediatamente apresentou defesa prévia para que pudesse, então, ali apresentar a sua defesa de acordo com os fatos que estavam na acusação, qual sejam artigo 33 e artigo 35 da Lei 11.343. Posteriormente a isso, um ano após o cumprimento do mandado de prisão, do decreto preventivo, especificamente na data de 12 de agosto do ano de 2024, é que então a Vara de Organização Criminosa realizou o desmembramento do feito de alguns denunciados, entre eles a paciente. Todavia, indeferiu o pedido desta impetrante concernente à questão do excesso de prazo, tendo em vista que durante todo esse trâmite aqui relatado, não se teve qualquer decídia, qualquer situação em que a paciente tenha causado a demora na realização de qualquer ato processual dentro destes autos. A medida cautelar somente se legitima, conforme aqui eu estava mencionando, quando ela é o único meio eficiente para se preservar os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal. E na análise desta impetrante, não ficou demonstrado em que nenhuma das medidas indicadas do artigo 319 seriam insuficientes para que pudessem ser aplicadas à paciente, como também a decisão não trouxe fundamentos a fatos concretos e contemporâneos para que pudesse ali alegar a necessidade da manutenção do decreto preventivo. Não há nos autos nada que se diga que a paciente, em hipótese alguma, primária, com residência fixa há mais de 25 anos, no mesmo endereço, possa interferir em alguma circunstância que seja prejudicial, possa se furtar a aplicação da lei penal, bem como não traz fatos concretos ou também contemporâneos, como aqui já mencionados, que sirvam de premissa para que se alegue que, de fato, de forma fundamentada, a liberdade da paciente ela possa ocasionar qualquer óbice que seja a ordem pública, ou então a conveniência da instrução criminal. Sabemos que há um compromisso nacional, internacional, melhor dizendo, onde o nosso sistema, por conta deste compromisso, é obrigado, por força legal, que toda pessoa acusada, bem como a Constituição assim garante, ela deve obter em um prazo razoável pronunciamento judicial que possa definir a sua situação perante a lei, o que não é o caso da minha paciente, que esteve segregada cautelarmente em uma cela, em uma unidade prisional aqui no estado do Ceará, por mais de 425 dias,
com o mandado de prisão em cumprimento oriundo dos autos que é objeto deste habeas corpus, e bem como hoje perfazem exatamente 472 dias do decreto preventivo. É importante mencionar, excelências, que há no parecer da Procuradoria, da eminência Procuradoria, que o habeas corpus haveria perdido o objeto. Desta feita, a impetrante entende mencionar que a paciente atualmente encontra-se em prisão domiciliar, com cautelares do artigo 319, especificamente o inciso 9º, tendo em vista que houve um ofício da direção da unidade prisional Auri Moura, onde informara ao juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa que o local, a cela onde a paciente estava segregada, anexa ao berçário daquela unidade prisional, iria passar por uma reforma. Consequentemente, solicitara ao juízo decretante que analisasse a medida cautelar, ainda que de forma temporária, se haveria a possibilidade de uma substituição por uma prisão domiciliar, para que se analisasse, então, o caso de todas que estavam segregadas naquele local. Consequentemente, este ofício anexado aos autos 0212, 306, 69 de 2023, as folhas 4516 a 4595, foi analisada pelo colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa, que determinou, então, a possibilidade de que a paciente pudesse estar em prisão domiciliar mediante cautelares, conforme aqui eu mencionei especificamente do artigo 9º da 319. A prisão preventiva está mantida, todavia, ela se encontra em prisão domiciliar face aos fatos aqui informados. É grave a situação de excesso de prazo. Mais uma vez, ratifica esta impetrante que não há nos autos qualquer informação de que a paciente tenha dado causa a qualquer situação que possa fundamentar o porquê que até o presente momento sequer a data prevista, a designação de audiência para que possa responder a estes autos. Inclusive, houve desmembramento feito com mais de um ano do decreto preventivo, a exceção de litispendência, com mais de 7 meses, que foi pleiteada pela defesa, só veio ser analisada após determinação do eminente desembargador relator deste habeas corpus. Portanto, esta impetrante pede a vossas excelências que analisem o mérito deste habeas corpus, onde se torna imperiosa a concessão da ordem com a finalidade de restituir a liberdade da paciente em razão do excesso de prazo, onde sequer a data designada para audiência de instrução e julgamento. Essas são as minhas considerações e muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, doutora Ana Paula, e eu passo a palavra ao Procurador de Justiça, Régio Lima Vasconcelos, para a sustentação do Ministério. Obrigado, excelência. Renovo. Ana Paula, trata-se aqui, excelência, de aviso penetrado pela advogada Ana Paula Doutora Rocha, em favor da paciente Vanessa, que é contra a decisão da vara, colegiado da Vara de Delitos de Organização do Marco de Fortaleza, decretou a suspensão preventiva do paciente depois da Paulo do acusado na prática da lei de drogas, da alega de prazo na formação da lei, alternativamente pede a posição de cautelar da prisão. O pedido da defesa já foi acolhido e, portanto, também convertida à prisão preventiva da paciente. Domiciliar, obviamente, apresentando os pontos do objeto. Obrigada, doutor Régio, e eu passo a palavra ao desembargador Eduardo Esconcesável para a apresentação do seu grupo. Obrigado, senhor presidente. Paulo.
trata da alteração. Rigorosa da própria complexidade da operação para a formação da curva análise global, processual regular, complexidade de direito originário, denunciado, 4 determinada para a data relativamente próxima. 2. Edição dos medidas cautelares não petição de população, matéria exaustiva humanitária, habeas corpus, período de uma pagação 062, 344, cuja obrigada superintendência de decisão concedeu a substituição da opinião teatro com a aplicação das medidas cautelares diversas do encarceramento penal. Então, ordem parcialmente vencida e da extensão cognoscível denegada. Obrigada, desembargador Eduardo Escoça Fava. E eu indago ao desembargador Helder e Sérgio, que integram o trio julgador por Vossa Excelência, sobre os seus votos. Desembargador Helder. Pois não, Excelência, acompanha integralmente o voto do evidente relator. Obrigada, desembargador Helder. Desembargador Sérgio. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. Doutora Ana Paula, foi um prazer ter Vossa Excelência aqui, seja sempre bem-vinda e até uma próxima oportunidade. Me chama a julgamento número 10 da lista das sustentações orais, é o HC 0637569-2024, número 69 do roteiro, também relativo ao desembargador Benedito Helder Afonso de Apino. O advogado é o doutor Rômulo de Oliveira Coelho. Doutor Rômulo, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Então, estão me escutando bem? Estamos. Que bom. E agora aparece apenas a sua boca. Na tela. Parece o quê? Apenas a sua boca. Ah, agora pronto, agora apareceu o rosto. Parece... Tá certo. Seja muito bem-vindo, doutor Rômulo, à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Régio se desejam a leitura do relatório. Por mim, dispensa, Excelência. Então, obrigada aos dois. Doutor Rômulo, passo a palavra a Vossa Excelência para a vossa sustentação oral pelo tempo regulamentar. Primeiramente, Excelência, boa tarde a todos, né? Aqui já na pouquinha da noite, cumprimentar a desembargadora presidente da Câmara, da sessão, doutora Vanja, cumprimentar o doutor Benedito e cumprimentar todos os desembargadores, parabenizá-los pela grande atuação, mesmo na adversidade, na dificuldade imposta hoje pela queda de energia constante, mas estamos conseguindo chegar até o final da sessão. Nobres julgadores, cumprimentar também o ilustre membro do Ministério Público, Defensoria Pública, colegas advogados, deixar aqui todos os meus cumprimentos. Nobres julgadores, em relação ao presente caso, que
Um jovem foi preso em virtude de um relacionamento em que ele teve com a pessoa de 13 anos de idade, na época. Antes de tecer aqui meus comentários, deixo claro que sou conhecedor, até como pai de 2 filhas, de que realmente uma jovem de 13 anos não é para estar em união estável, não é para casar, ainda está na sua infância, considero uma criança. Mas sei também que esse meu conceito e da sociedade atual é uma evolução ao longo da humanidade, né? Que ao longo da história da humanidade, né? Uma evolução, e por não dizer até recente. Durante quase toda a história da humanidade, na sociedade patriarcal, nós tivemos jovens, crianças, de 12, 13 anos, em união estável com pessoas de 20, 21 anos e até de mais idade, né? Essa é uma evolução recente que a legislação vem sabiamente sendo modificada até recentemente, até 2005, né, com a alteração da lei 11.106/2005, se houvesse o casamento, era causa de extinção da punibilidade, né? Então, a gente compreende isso, né? Mas a gente sabe que isso é muito recente. Nossas bisavós casavam com 12, 13 anos, né? Caetano Veloso casou com a jovem de 13 anos. Segundo os historiadores, Nossa Senhora Maria teria casado com José pela tradição judaica aos 12 anos e teria concebido Jesus Cristo aos 13 anos de idade, né? Segundo alguns historiadores. E essa mudança na sociedade, ela não acontece, ela não ocorre só com canetada, com mudança de legislação. A gente sabe que em alguns rincões desse país, em alguns interiores, como é o presente caso, onde ainda predomina a ignorância, onde predomina ainda o desconhecimento da legislação, ainda é forte essa cultura, e a pessoa que aqui está, o paciente desse julgamento, ele é um jovem que tinha 21 anos, sem muito estudo, vaqueiro da roça, e teve com consentimento esse relacionamento, inclusive familiar, tanto que quando ela engravidou e que o hospital fez a denúncia ao Conselho Tutelar, levou a informação, a notícia crime ao Conselho Tutelar, e que os órgãos foram até os familiares da vítima, os pais dela disseram que não ia à delegacia, que não iriam fazer nenhuma notícia crime, porque entendia que ali não estava diante de um crime, né? O que, a meu ver, em casos excepcionalíssimos como esse, estaríamos diante da atipicidade material, porque na cabeça de todos os envolvidos, inclusive os pais foram denunciados desse processo, e o presente paciente, todos os envolvidos não tinham noção da criminalidade, porque, como eu disse, essa mudança, essa evolução, ela não ocorre de forma linear, e alguns recantos desse país ainda há essa cultura desse relacionamento, né, que, a meu ver, é incabível na minha concepção, na minha cultura, mas que em alguns recantos do país isso ainda acontece, especialmente nos interiores desse nosso estado, né? Então, é um caso excepcionalíssimo. Outro ponto que eu gostaria de trazer nesta sustentação oral é que o fato teria sido em 2022 até junho de 2023, quando ela completou 14 anos. Então, não havia mais um estupro de vulnerável até junho de 2023. E só em maio de 2024 é que houve o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público Estadual. Ora, se havia necessidade de garantia da ordem pública, foram quase um ano para que o Ministério Público instaurasse, né, apresentasse, oferecesse a denúncia que prova que no decorrer desse ano não havia afronta à ordem pública, porque não há notícia de que lá na localidade, lá em São João do Jaguari, lá em Limoeiro, houve afronta à ordem pública, né? A comunidade vivia a sua rotina normalmente. Em relação ao endereço, já foi apresentado um novo endereço e isso pode ser substituído, essa situação pode ser resolvida com o monitoramento eletrônico, né? Portanto, como a prisão é a medida de exceção, deve ser excepcionalíssimo,
e, no presente caso, outras medidas cautelares são cabíveis, como o uso de tornozeleira eletrônica, se for o caso, requer, Excelência, a concessão do habeas corpus ser medida de mais legítima e salutar justiça, entendendo que esse rapaz não vislumbrava a época que estava cometendo crime, é um trabalhador, um vaqueiro, e que precisa estar em liberdade para dar o sustento à sua família, que sua punição só causa ainda mais transtorno aos familiares, à vítima e aos familiares, pelo qual a lei gostaria, na verdade, de proteger, estaria causando, nesse caso, uma inversão e mais transtorno. Nesse sentido, Excelência, mais uma vez, boa tarde a todos e meu muito obrigado. Obrigada, doutor Rômulo. Agora passo a palavra ao Procurador de Justiça, Regilino Vasconcelos, para a sua assistência. Obrigado, senhora presidente. Renovo mais uma vez a todos a pessoa de ponto presente. Foi a primeira vez. Trata-se aqui de habeas corpus penetrado pelo advogado Rômulo de Oliveira Coelho em favor do paciente já identificado, acusado na prática de estupro numerável, 17 A do Código Penal Brasileiro, em continuidade delictiva. Também na prática do delito da contemporaneidade, da necessidade, não pode sustentar reiteradamente o acusado permaneceu na prática do delito. Questiona também a defesa do paciente que não, aliás, não questiona de forma que não possui histórico recente, então se apresentou da autoridade para não se trata de crime dos mais abjetos, que é estupro general. Então, estupro não tem condição de assentir com a prática do ato sexual, que a lei protege, dependendo da adolescente. Esse os fundamentos da prisão preventiva e outros decretos de primeiro grau não há nem razão para se afirmar esse fundamento que próprio de atenção da legislação. Manutenção dessa prisão preventiva, o acusado ela tem por finalidade exatamente evitar que o acusado retorne a delinquir, sobretudo e especialmente com essa adolescente. Então, isso também se manifesta denegação da. Obrigada, doutor Régio. Eu passo a palavra ao desembargador Benedito Helder e Beatriz Relator do habeas corpus para a apresentação do seu. Pois não, Excelência. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Rômulo pelo esforço hercúleo senti que obtive desta corte a concessão da ordem. Entretanto, o que ele está a defender aqui é um caso bastante grave, como bem pontuou o nobre representante do Ministério Público,
Trata-se de um crime contra a liberdade sexual em continuidade delitiva. O réu, ora paciente, continuou na sua prática durante um ano, resultando dessa prática na gravidez da jovem. Então, sem mais delongas, e até para não mencionar maiores comentários a respeito desse caso, realmente nos causa espécie, né? Eu faço a leitura do projeto de emenda. Emenda penal e processo penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. O artigo 217-A, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal. Prisão preventiva. Pleito de soltura. 1. Tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não acolhimento. Decisão devidamente fundamentada e lastreada em dados escolhidos nos autos. Indício suficiente de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável. Necessidade de garantia da ordem pública. Face à gravidade concreta da conduta. Presunção de violência de caráter absoluto pela condição de vulnerabilidade da ofendida, com apenas 13 anos de idade. Além disso, paciente que aparentemente evadiu-se do distrito da culpa após descoberta da gravidez da vítima pelos órgãos de proteção municipal. Prisão efetuada mais de 2 meses após a ordem judicial e em outra cidade. Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Incidência da súmula 02 do TJCE. Presença dos requisitos do artigo 12 do Código de Processo Penal. Necessidade da prisão preventiva demonstrada. Irrelevância de eventuais condições pessoais favoráveis. Constrangimento ilegal não configurado. 2. Ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e apresentação da denúncia. Não acolhimento. Entre os fatos delitivos e a apresentação da denúncia, foi necessário que o hospital que atendeu a vítima noticiasse a suspeita ao Conselho Tutelar que o órgão de proteção municipal averiguasse a situação através de visitas e notificasse o Ministério Público para que este oficiasse a autoridade policial. Investigação policial realizada em pouco tempo, que resultou na apresentação do relatório final, já com representação pela prisão preventiva do acusado. Além disso, indícios suficientes de que o paciente havia se evadido do distrito da culpa. Motivação contemporânea, precedentes do STJ. 3. Tese de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Não acolhimento. Prisão preventiva compatível com o princípio da não culpabilidade e da presunção de inocência. Precedente. 4. Pleito de extensão do benefício concedido aos correios. Não acolhimento. Autoridade policial e Ministério Público, que representaram pela prisão preventiva apenas do paciente. Ou seja, com réus que sequer foram presos, não havendo, portanto, que se falar em extensão de benefício. Além disso, imputações diversas, circunstâncias fáticas diversas, e com réus que não se evadiram do distrito da culpa. Inaplicabilidade do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. Ordem conhecida e denegada. É como eu voto. Obrigada, desembargador Benedito Helder. Votam com Vossa Excelência, desembargador Sérgio e a desembargadora Hilda. Desembargador Sérgio. Obrigada, desembargador Sérgio. Desembargadora Hilda, como vota Vossa Excelência? Acompanhe o voto do relator integralmente. Obrigada, desembargadora Hilda. Eu proclamo o resultado da decisão por unanimidade, ordem conhecida e denegada. Doutor Rômulo, prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Se Deus quiser. Obrigado. Boa tarde a todos. Chama a julgamento número 11 da lista das sustentações orais e a apelação crime 0022 661 88 2024, número
71 da FAO, 44. Relatoria da desembargadora Maria Ida Lima. O advogado é o doutor Rayan Elias Avelino. Doutor Rayan, boa tarde. Boa tarde, doutora. Seja bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, doutor Rayan. Obrigado. Sua vossa Novamente. excelência. Eu não consigo vê-lo, doutor Rayan. Sua câmera está ligada? Agora sim. Está ligado, doutora. Ok, estamos vendo agora. Eu pergunto a Vossa Excelência e ao doutor Regis, dispensam a leitura do relatório. Dispensa, doutora. Obrigada. E eu passo, então, doutor Rayan, a palavra a Vossa Excelência para a vossa sustentação oral pelo tempo regulamentar. Boa tarde, senhora desembargadora relatora, doutora Vilna Fontinelli, e aos demais julgadores presentes aqui neste egrégio Tribunal do Estado de Justiça do Estado do Ceará, apesar dos contratempos da vida, né, da energia, hoje conseguimos aqui dar continuidade à nossa sustentação. Fazer sustentação, não tem nem Só visto. um minuto. A desembargadora Ina está pedindo a palavra pela ordem. Eu vou passar Perfeito, a palavra. doutora. Pois não, desembargadora Ina. Pronto, obrigado, presidente. Eu indago as partes se desejam realizar a sustentação oral, tendo em vista que foi dado provimento ao recurso, determinando a restituição dos bens apreendidos. Tá, vamos Doutora, fazer? eu dispenso, em virtude do seu relato, a defesa dispensa a sustentação. Faz o requerimento, doutora, para ser expedido um ofício para a delegacia competente, né, informando sobre a restituição dos bens. Só esse requerimento que a defesa requer. A secretaria informa que isso vai ser providenciado pela própria secretaria, certo? Para que a vara faça isso. Tá certo. Tá certo, doutora. Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor Régio e doutor Rayan. Então, votam nesse processo eu e o desembargador Eduardo Escoça Pava. Eu confirmo o voto provisório lançado no sistema, acompanhando a relatoria. Desembargador Eduardo. Também, senhora. Obrigada. Eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade, ordem conhecida e denegada. Aliás, desculpem, por unanimidade, recurso conhecido e provido. Doutor Rayan, um abraço para Vossa Excelência. E até Abraço, doutora. Até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde. Chamo a julgamento a apelação crime 0209-44229-2021-806, número 35 da pauta 44 de minha relatoria, e o advogado é o doutor Márcio Borges de Araújo. Doutor Márcio. Boa noite já, né? Estou presente, Excelência. Doutor Márcio, seja muito bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência e o Ministério Público ainda desejam fazer a sustentação oral, porque eu estou provendo o recurso. Não, Excelência. Dispensa, então. Agradeço. Doutor Régio. Da decisão já antecipada, já dispensa a sustentação oral. Obrigada, doutor Régio e doutor Márcio. Eu, então, proclamo o resultado, decisão por unanimidade, recurso conhecido e provido. Doutor Márcio, prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, Deus o quiser. Obrigado. Bom trabalho a todos. Chamo a julgamento número 13 da lista das sustentações orais e a apelação crime 0203-73230-2023,
número 67 da pauta 44, de relatoria da desembargadora Maria Ilda Lima de Castro, e o advogado é o doutor Gerson Joxan Queiroz de Figueiredo. Doutor Gerson, boa noite, boa tarde, quase boa noite. Boa noite, nesta fase, nesse limite entre tarde e noite. Excelências, eu estendo a... Do doutor Gerson, e eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Regis, que desejam a leitura do relatório. Eu dispenso a leitura. Ok, obrigado aos dois, e eu passo a palavra ao doutor Gerson Joxan Queiroz de Figueiredo para a sustentação oral pelo tempo regulamentar de 15 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, eu só pergunto se me ouve bem. A qualidade do som daí para cá está está muito baixo, mas vamos prosseguir. Eu renovo as saudações dos meus colegas que me antecederam, saudando todos os desembargadores na pessoa da presidenta Vânia Fontinelli, e procurador, defensora pública, demais colegas. Excelência, o processo que vem à análise nesse momento é um daqueles que somente pela capa já causa repulsa. Ele se encontra num capítulo do Código Penal que é crimes contra a dignidade sexual. Há uma corrente jurisprudencial no sentido de dar maior ênfase e prova a palavra da vítima. No entanto, essa corrente, formada inclusive no STJ, menciona que essa palavra da vítima ela deve também ser somada às demais provas que foram produzidas. Analisando as demais provas, e nesse processo que envolve, e todo julgamento envolve a empatia, seja pela antipatia, seja pela simpatia, envolve a notícia de um possível estupro de vulnerável. Mas que vulnerável pode ser esse descrito nessa ação penal se é uma pessoa que conta com 24 anos de idade na data do fato? Tudo se iniciou num encontro entre o apelante e um casal, numa localidade chamada Raul Rock Bar, aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Houve a troca de mensagens, combinando a localidade, o encontro. Tanto vítima como a testemunha ouvida no processo, que seria o namorado, o acompanhante da vítima, o apelante, por vezes, se distanciava e deixava o casal à vontade. Chegada a um determinado horário, entre a madrugada do dia 11 e dia 12, decidem ir até o apartamento do apelante, que ficava justamente na rota do caminho das residências da vítima e da testemunha acompanhante da vítima. Continuaram a partilhar de bebidas. E sem falar, Excelência, que a denúncia narra que antes mesmo do deslocamento, doutora desembargadora Ilna, antes mesmo do deslocamento deste bar à residência do apelante, tanto a vítima como o seu acompanhante estavam em uso de substância entorpecente, associada ao consumo de álcool. Há relatos de que o apelante também estava fazendo uso dessa mesma substância, no entanto, ele nega. Chega-se a determinado horário, vão até a residência do apelante. Lá continuam, segundo os relatos que foram produzidos no processo, o consumo tanto de vinho, neste momento, como de drogas. A jovem passa mal, os dois jovens, apelante e possivelmente, e qualificado como testemunha no processo, ajudam, socorrem,
por volta de 1h, 1h10, 1h30, a testemunha sai do local, mas deixa bem claro que, no seu depoimento, tanto perante a autoridade policial, como também em juízo, na fase policial, folhas 209, 210. E quando o declarante saiu da casa do apelante, a jovem estava totalmente lúcida, se comunicou com o declarante normalmente. A vítima relata que o tempo todo ficava falando com sua mãe, com a sua mãe, através de mensagens do WhatsApp, dizendo que chegaria logo. Essa informação dormita as folhas 115 e 116 do processo. Então, o estado de inconsciência que foi possivelmente relatado pelo promotor e confirmado em sentença, dentro dos próprios relatos de vítima, de testemunha, não se confirma. Em juízo, perguntado sobre isso, o doutor promotor, se ela lembrava, se houve a cópula, a penetração, ela responde. Fiz no dia seguinte medicações contra DST. Essas coisas, né? Nessa hora eu não queria saber o que era que tinha acontecido. Eu estou falando aqui para o senhor, eu realmente não prestei atenção no que exatamente ele estava fazendo, eu estava querendo me soltar. Então, é uma coisa que até eu nunca tive esse tipo de conversa com meus pais. Então, quando eu cheguei na UPA com meus pais, eu falei que quero tomar tudo que eu quero, tudo que tiver que tomar. O que tiver aí para mim tomar, eu vou tomar, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Então, dentro desta conversa, dessas respostas do que ocorreu durante a audiência de instrução, precisamente na altura do minuto 27 da mídia da oitiva da vítima, é que a defesa vem aqui clamar a esta corte alencarina a absolvição do apelante. Mas pode-se alegar que houve uma demora entre os exames periciais. Excelência, a denúncia foi realizada pela testemunha acompanhante da vítima. Policiais foram até a residência da vítima, tentaram levar a vítima para proceder o devido exame de corpo de delito. Então, eu pergunto a Vossas Excelências, a recusa da vítima em ser submetida a um exame de corpo de delito pode servir como prova para prejudicar o réu? Outra coisa, outro dado. Existe uma norma do Ministério da Saúde que é justamente para receber pessoas que sofreram violência sexual. E, nesse primeiro instante, é submetido à passagem pelo assistente social e por um psicólogo. É feita coletas, fotografia, deveria ter sido feito, e nada disso se observou. A defesa, quando da juntada da apresentação à resposta à acusação e também nos memoriais e nesta apelação, fez a juntada de tal normativa, demonstrando como deveria proceder a equipe que recebeu a vítima e que deveria realizar tais coletas, e tais não foram. Então, somado, primeiro, a palavra da vítima que demonstra não ter consciência do que de fato aconteceu. Some-se a um possível efeito de alucinação causado pelas drogas, causado pela bebida. Some-se também, excelências, as contradições de depoimentos de informações dentro do longo depoimento prestado pela vítima. E, neste caso
em concreto, Excelência, as fotografias do relatório que foi anexado ao processo, em especial as folhas 74, 75, demonstram que a residência onde onde o apelante ocupava, possui diversas residências ao redor. As testemunhas que foram arroladas pela defesa, todas foram uníssonas em informar que não conseguiram ouvir qualquer tipo de pedido de socorro. A defesa realizou juntadas de curtos vídeos gravados, demonstrando que a vítima em nenhum momento demonstrava estar com temor do apelante. Ela até pede, no momento final, quando está se despedindo, saindo do apartamento, que ele o acompanhasse até a porta e ficasse com ele esperando o Uber solicitado. Há um curto vídeo ele perguntando até qual é a placa desse veículo, qual é a placa do Uber, qual é o carro. Então, todos esses pequenos detalhes, todas essas pequenas minúcias dos magistrados, sabe, julgadores, no mínimo serve para minar de dúvida a versão trazida por essa jovem. E é com esta pequena razão oral que a defesa pugna, clama pela absolvição. Subsidiariamente, em não sendo acatado a tese da absolvição, a defesa pede a desclassificação do tipo penal do 217-A para o artigo 213. Afinal de contas, o estado de vulnerabilidade não foi comprovado nem através de um exame pericial e nem foi confirmado através do depoimento da própria vítima e testemunha. Frise-se mais uma vez que tanto a testemunha, ouvida em juízo, que estava no local, afirma que ela saiu, ao sair do local, a vítima estava consciente, lúcida, como a própria vítima chega até a mencionar que entrou no momento do suposto ato, lutou com o seu agressor e o azunhou bastante. Ele deve estar todo azunhado, esse é o termo que ela utiliza. Então, a diferença de porte físico não é a defendida pelo Código. Então, a superioridade física faz parte do tipo penal prescrito no artigo 213. Afinal de contas, para que haja o crime descrito no artigo 213, imperioso se faz a violência ou a grave ameaça para, no caso, permitir com que a vítima não consiga fugir do ato a que se pretende, no caso do abuso sexual. Então, dentro dessas breves considerações, a defesa subsidiariamente requer a desclassificação do tipo penal. E, por último, caso essa corte ainda entenda pela manutenção do artigo 217, a figura do estupro de vulnerável, requer a defesa, levando em consideração a primeira fase da dosimetria da pena, a correção, a retificação da primeira fase, uma vez que as circunstâncias, ora, invocadas pelo o juízo sentenciante, fazem parte do próprio tipo penal. Agradeço a atenção dirimida a este jovem advogado aqui do interior, que a cada dia aprende com vossas excelências como praticar advocacia, e digo, se tem duas profissões que eu jamais praticaria, uma delas era ser médico, porque não consigo ficar próximo de pessoas que têm ânsia de vômito para o desespero do meu pai, e a outra seria de magistrado, de juiz. Tamanha a complexidade que a todo dia é destinado à mão de vossas excelências. E assim como eu encerro a minha participação, agradecendo. Obrigada, doutor Gerson. Eu passo a palavra ao Ministério Público na pessoa do Procurador de Justiça, Régio Lima Vasconcelos. Obrigado, senhora presidente. Renovo na pessoa de
está aqui para análise dessa questão criminal do Tribunal de Justiça, excelência da apelação criminal referente ao crime de estupro vulnerável, caso artigo 17 parágrafo 5º do Código Penal brasileiro, resultou na condenação do recorrente a pena de 10 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. Argumento da defesa: a ausência de prova do motivo devido à simulação de consentimento da vítima, classificação do crime para estupro, considerando a ausência de vulnerabilidade da vítima, requer a revisão da dosimetria da pena para o crime legal de 8 anos, com possibilidade de regime aberto, pede para recorrer em liberdade. O fato aqui tratado, excelência, a primeira pergunta da indagação foi do advogado do paciente, era onde estaria a vulnerabilidade, já que a vítima tem 24 anos de idade. Devo lembrar, excelência, segundo o Código Penal brasileiro, a vulnerabilidade não está apenas em relação à idade. Em relação à idade, o Código Legislador Infraconstitucional admitiu a violência presumida para aqueles menores de 14 anos de idade. Mas também o Código Penal equipara ao estupro vulnerável e determina que incorre nas mesmas penas, que é o parágrafo 1º do artigo 37A, quem pratica as ações descritas no caput com alguém com enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O advogado do recorrente afirmou aqui que recorrente e vítima usaram álcool, bastante álcool, usaram maconha e usaram cocaína, usaram entorpecente. Obviamente que a utilização dessas substâncias tornou a vítima vulnerável, porque nessas condições, sob efeito de entorpecente, ela não tinha qualquer condição de oferecer resistência àquele ato ilegal praticado pelo recorrente. Portanto, ela não tinha como resistir àquela investida do acusado. Em relação à materialidade do crime, excelente, está comprovado nos autos, a prova é robusta nesse sentido, e destaco aqui o laudo de exame de corpo de delito, contado nas folhas 410 e 412 do processo, onde o legista registra as lesões identificadas na vítima. É ser disso que, nesse tipo de delito, da dignidade sexual, a palavra da vítima, ela é de uma importância destacada, principalmente porque esses crimes acontecem sem a presença, na esmagadora maioria das vezes, sem a presença de testemunhas. E a vítima afirmou que foi violentada sexualmente pelo acusado. A prova, composta por depoimentos testemunhas, laudos periciais e outras provas documentais, orientaram o magistrado de primeiro grau a rejeitar a absolvição do acusado, condená-lo nas penas do crime de estupro de vulnerável, evidentemente comprovado nos autos dessa ação penal. Em relação à desclassificação do crime para o crime de estupro, não é cabível, porque, como já destaquei, o legislador internacional classificou também como vulnerável a pessoa que não tem condição, por qualquer outro motivo, de oferecer resistência à prática daquele ato. Em relação à dosimetria da pena, considerou o juiz a acusação acima do mínimo legal, justificado devido à gravidade das circunstâncias e à premeditação do crime pelo réu, que induziu a vítima ao estado de vulnerabilidade. Quanto
a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, a quantidade da pena imposta, mais de 10 anos de prisão e privação de liberdade, conforme o artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal Brasileiro, determina que esse regime inicial seja fechado. Feitas essas considerações, excelência, manifesta-se o Ministério Público pelo desprovimento do recurso. Obrigada, doutor Régio. E eu passo a palavra à desembargadora Maria Iva de Castro para a apresentação do seu voto. Bom. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Tendo em vista o adiantar da hora e o elevado número de sustentações, peço licença a todos para proceder à leitura apenas os tópicos da caixa alta da ementa. Informo que a fundamentação integral, constante no voto, será disponibilizada após o término da sessão. Primeiro, insurgência recursal contra a decisão que condenou o réu a 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra a vítima ante sua incapacidade de oferecer resistência em decorrência do uso de droga e álcool. 2. Materialidade e autoria comprovadas. A palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Depoimento das testemunhas em conformidade com as declarações da vítima. Precedente do TJ do Ceará. 2. Vulnerabilidade comprovada por outros meios de prova. Possibilidade. Princípio do livre convencimento motivado. 3. A ausência de espermatozoides e de tricomonas vaginais e laudo pericial não são suficientes para desconsiderar a palavra da vítima, uma vez que o lapso temporal entre a data dos fatos e a realização dos exames periciais pode alterar os resultados. Alegação de falsa memória. Impossibilidade. Laudo pericial atesta a ofensa à integridade corporal da vítima. Quanto ao argumento de falsa acusação, ausência de motivação mínima capaz de sustentar tal narrativa. Suposta ocorrência de erro de tipo, relativa à passividade da vítima com relação ao ato sexual. Forçado não é suficiente para afastar a caracterização do crime de estupro. Réu possuía plena consciência dos atos que praticava. Reanálise da dosimetria da pena. Primeira fase, dosimétrica. Atenção ao princípio do non reformatio impejus. Manutenção das circunstâncias judiciais negativas fixadas pelo juiz sentenciante. Reconhecimento de duas favoráveis. A aplicação da fração 1/8 para cada negativa a incidir sobre o intervalo da pena fixada pelo artigo 217-A do Código Penal, a qual seja 7 anos. Considerando que 2/8 de 7 anos corresponde a 1 ano e 9 meses sobre a pena mínima, 8 anos, altero a pena base para 9 anos e 9 meses de reclusão. Segunda fase, não existem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. Manutenção da pena previamente fixada na fase intermediária. Terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena. Redimensionamento da pena
para 9 anos e 9 meses de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Regime inicial de cumprimento da pena fechado. Pedido de concessão do direito de apelar em liberdade, negado. Fundamentação idônea, apresentada no primeiro grau, manutenção dos motivos ensejadores da prisão cautelar. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto, presidente. Obrigada, desembargadora Hilda. Formamos a 30 julgadora com Vossa Excelência e eu e o desembargador Eduardo Costa Prado. Eu recebi a mãe desse rapaz no gabinete. E o apelo que ela faz foi realmente comovedor. Eu retornei aos autos hoje pela manhã, justamente por causa do apelo dela e da convicção que ela demonstrou para mim, da inocência dele. Mas, pedindo aí as venhas ao doutor Gerson e à própria mãe, eu não me convenci da argumentação dela, de formas que eu voto ratificando o voto provisório lançado no sistema, acompanhando integralmente a relatoria. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Também, senhora presidente. Acompanha. Obrigada, desembargador Eduardo. Eu proclamo o resultado, decisão por unanimidade requinte, conhecido, parcialmente provido. Doutor Gerson, prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim nos permite. Vamos para o nosso último processo. Surpreendentemente, eu imaginei que nós íamos sair daqui mais tarde, e apesar de todos os percalços. Então, eu chamo a julgamento o número 17 da lista das sustentações orais. Eu quero só informar que esse foi o 13, o 14 nós já julgamos, o 15 foi adiado, o 16 nós já julgamos, então esse é o 17, é a apelação crime 02069432, número 65 da pauta 44, relatoria da desembargadora Maria Hilda de Castro, e a advogada é a doutora Isabel Belarmino da Silva Leal. Doutora Isabel, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Seja muito bem-vinda à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, doutora Isabel. Eu indago a Vossa Obrigada, Excelência e ao Ministério Público se desejam a leitura do relator. Não, eu dispenso. Eu também dispenso, excelência. Obrigada. Doutora Isabel, passo a palavra a Vossa Excelência para a vossa sustentação oral pelo meio regulamentar. Obrigada, Excelência. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres julgadores, eminente desembargadora, servidores, meus colegas advogados, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de apelação da comarca de Iguatu. Por sua vez, o processo originário trata-se de uma ação de estupro de vulnerável e ameaça, no qual o apelante foi absolvido pelo crime de ameaça e condenado pelo crime de estupro de vulnerável, a 7 anos, 11 meses e 21 dias no regime inicial semiaberto. Excelências, essa condenação é em total dissonância com as normas aplicáveis, pois o apelante é inocente também do crime de estupro de vulnerável. O apelante é um cidadão de bem, sem antecedentes criminais, bom pai, bom marido, pai de família, é uma pessoa muito bem vista aqui no Iguatu, né? Inclusive causou uma ótima impressão no juiz de primeiro grau, isso está na sentença. A condenação está parada apenas no depoimento da vítima, que sabemos, né, como foi falado anteriormente aí no caso anterior, que tem peso, sim. Na maioria das vezes, em alguns casos, basta a palavra da vítima para uma condenação. Porém, não é o caso desse processo. Pois a vítima, conforme o que foi dito pelas professoras, que são as testemunhas de acusação,
ela já apresentava um quadro de ansiedade. A vítima relatou para a filha do apelante que não suportava mais morar com os pais. O depoimento da filha do apelante também está aí na apelação. Não suportava mais morar com os pais. Ou seja, a vítima já tinha um histórico de ansiedade, e isso está devidamente comprovado no processo. Inclusive através, né, dessas professoras que já acompanham a vítima há alguns anos. Comprovamos também várias contradições entre os depoimentos dos pais da vítima, contradições absurdas entre os laudos psicológicos. Não há no processo nenhuma prova contra o apelante, só a palavra da vítima, com muitas contradições. Por exemplo, os pais e a irmã da vítima, em seus depoimentos, afirmaram que só tomaram conhecimento do fato após o início do acompanhamento psicológico da vítima. No entanto, ficou comprovado nos autos que eles já sabiam antes do acompanhamento psicológico. Ficou comprovado também, excelências, que houve violação no artigo 210 do CPP ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas de acusação, conforme vídeos anexados ao processo. Logo, a ordem processual e o devido processo legal não foram respeitados. O juiz de primeiro grau, ao sentenciar, infelizmente, não levou isso em consideração, o que acarretou, em parte, a condenação do apelante no tocante ao estupro de vulnerável. Se faz necessário ressaltar também que muitas amigas da filha do apelante frequentaram e frequentam até hoje a casa deles, dormem lá e nunca houve nenhuma reclamação. Inclusive, na sentença, o juiz, como eu já havia falado, pontuou o comportamento do apelante, que tem um bom comportamento. Assim, requer que a sentença monocrática seja reformada no tocante ao crime de estupro vulnerável para absolver o apelante de acordo com o artigo 386, inciso 7 do CPP e pelo princípio do indúbio pro réu. Obrigada, excelência. Obrigada, doutora Isabel, e eu passo a palavra ao doutor Régio Lima Vasconcelos. Obrigado, excelência. Renovo cumprimentos a todos, na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento o primeiro, a doutora Isabel Belar, da Silva Real, para fazer a sustentação oral. Por favor, facultado. Trata-se aqui, excelência, de apelação criminal. Obrigado, por favor, do acusado. Identificado nos autos, condenado pelo juiz da primeira vara criminal da comarca de Iguatu por prática de crime de estupro de vulnerável, indicado no artigo 17A do Código Penal Brasileiro. O crime aconteceu no dia 10 de novembro de 2021, quando a vítima, apenas com 12 anos de idade, à época visitava a casa do acusado, que é pai de uma amiga sua. Pela oportunidade, o acusado teria praticado atos libidinosos, ameaçado a vítima, para que não revelasse aquela agressão. A defesa argumenta que a ausência de materialidade, insuficiência de prova, sustenta que os depoimentos são inconsistentes e originados de influência externa, alega problemas psicológicos da vítima, que poderiam ser atribuídos a outros fatores, uma relação conturbada com os pais. A ação penal, o corpo de prova da ação penal, está bastante robusto. Trata-se de relatos de testemunha e, sobretudo, da palavra da vítima. É sabido, a palavra da vítima nesse tipo de crime de natureza sexual tem uma importância fundamental
delitos praticados às escondidas, sem o olhar de qualquer testemunha. Por isso, a palavra Davi tem uma importância para a comprovação desse tipo de delito. A sentença do juiz federal enfrentou todas as teses, analisou a prova com bastante propriedade. O primeiro grau decidiu pela condenação acertadamente. O probatório produzido nessa ação penal autoriza a condenação, já que comprovadas materialidade e autoria delitiva. A pena foi aplicada atendendo às balizas do artigo 59 do Código Penal brasileiro, portanto, corretamente aplicada. Com essas considerações, excelente Ministério Público presta pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo acusado. Obrigada, doutor Régio, e eu passo a palavra à desembargadora Maria Ilna Lima de Castro para a apresentação do seu voto. Obrigado, presidente. Peço licença a todos para proceder à leitura apenas da caixa alta da ementa, tendo em vista o adiantado da hora e o elevado número de sustentações. Informo que a fundamentação integral constante no voto será disponibilizada após o término da sessão. Ementa, direito penal e processual penal, apelação criminal, crime de estupro de vulnerável, recurso da defesa, pleito de absolvição por insuficiência de provas, não acolhimento. Palavra da vítima é segura e incisiva. Palavra das testemunhas corrobora com o depoimento da ofendida. Vítima que apresentou mudança notória de comportamento com crise de ansiedade e episódios de tentativa de suicídio. Provada a existência de atos libidinosos em desfavor da vítima. Materialidade e autoria comprovadas, inexistência de razoável dúvida. 12 meses realizadas de forma exclusiva. Recurso conhecido e desprovido. Como voto, presidente? Obrigada, desembargadora Ilna. Votamos com Vossa Excelência, eu e o desembargador Eduardo Escossa Fábio. Eu ratifico o voto lançado no sistema, acompanhando integralmente o voto da relatora. Desembargador Eduardo, como vota Vossa Excelência? Eu também, senhor presidente. Voto aos olhos. Obrigada, desembargador Eduardo, e eu proclamo o resultado da decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutora Isabel, foi um prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Prazer, Excelência. Boa noite para os senhores. O número 18 já julgamos e o número 19 foi adiado para a próxima semana. Vencemos a nossa pauta. Eu quero aqui o processo julgado. Uma pauta bem recheada e importante, né? Apesar do tumultuado e apesar dos percalços que nós tivemos que enfrentar hoje. Mas eu recebi aqui, foi muito bem lembrado pelo desembargador Eduardo Escossa Fábio, que nosso colega, o desembargador Lucídio, ele vai receber a comenda Gran Cruz quadro especial, que será entregue em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, no dia 12 de dezembro de 2024. Então, o colega Lucídio foi agraciado com essa homenagem, com essa comenda. Eu considero da maior justiça que acompanhei durante o tempo
desembargador do sítio do Ministério Público. Então, todos concordarem, nós faremos o voto de parabéns, congratulações e o nome de todos. A defensoria se acosta do Ministério Público também. Claro, excelência. Foi. Nós somos testemunhas dele que tem barra atuava. Então, está aprovado e eu encaminho o ofício à secretaria para que faça a comunicação. Algo mais? Então, agradecendo a Deus, né, por termos vencido essa pauta, com todas as dificuldades, e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a apresentação.